todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, 3 de maio de 2020, mais uma vez aqui na casa de Deus, para adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor com o cântico ao único que é digno de receber. Vamos louvar ao nosso Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno estás, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e invisível, mais real, a Ele ministramos. Estás, ó Rei Jesus, coroado. Estás, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Glória a Deus. Nós, Deus, por estarmos aqui mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Temos aqui alguns irmãos, né? Nós temos ali o diácono Ivanaí, Cileia, o André, estão aí acompanhando também, diácono Elias, Sandrinho, nosso irmão presbítero Anderson, e o Rony também nos auxiliando aqui no carro. Nós vamos orar nesse instante. Pai, nós estamos, ó Deus, mais uma vez diante do Senhor e pedimos, ó Pai, clamamos a Ti que o Senhor fale ao nosso coração, Deus. Queremos aprender da Tua palavra,
Queremos, ó Pai, ainda que não possamos entender, compreender o que está acontecendo, como a Tua palavra nos diz, o que eu faço agora, só compreenderás depois, mas tudo está diante do Senhor, ó Deus. Pedimos que neste momento o Senhor esteja confortando-nos, consolando-nos, falando, ó Pai, a cada um de nós o que Tu queres, Teu querer, a Tua vontade para todos, ó Pai. Neste momento, ó Deus, pedimos ao Senhor pela vida dos Teus servos, ó Pai, Pastor Ronaldo Lidório, sua esposa Rossana, que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor estendas a Tua mão sobre eles, ó Pai. Eles que testaram positivo para a Covid-19, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor realize um milagre na vida dos Teus filhos. Guarde-os, ó Pai, abençoe a família, os filhos, abençoe a Tua serva Eusa, ó Deus, que o Senhor guarde e proteja a cada um, Pai. Ó Deus, sobre todos os enfermos, clamamos ao Senhor, que Tu realize um milagre, ó Deus, da cura, segundo a Tua vontade, o Teu poder e a Tua graça. Abençoe, ó Pai, todos os profissionais de saúde e guarde-os, proteja-os, livra-os, ó Pai, de toda a contaminação, de todo o mal, ó Deus. E abençoe-nos a todos nós, guardando-nos e protegendo-nos, ó Pai. Pois te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 1 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Portanto, vós com paciência os mesmos sofrimentos, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme,
sabendo que, como vós sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Que o Senhor, assim pois, nos abençoe. Amém. Uma de tantas definições que nós temos de Deus, o apóstolo João, ele tem uma definição de Deus em uma de suas cartas. Na primeira carta de João, ele diz que Deus é amor. Deus é amor. Não simplesmente Deus tem amor, mas Ele é o próprio amor. E quando então definimos que Deus é amor, uma pergunta que não quer calar, e principalmente nesse Deus é amor, por que Ele permite o sofrimento? Se Deus nos ama, por que Ele permite que nós passemos por aflições, por angústias, por dores, por tribulações? Por quê? Certa feita, uma irmã chegou e conversou com o seu pastor, dizendo: pastor, eu sei que neste mundo nós temos aflições, eu sei. Eu sei também que Jesus prometeu e disse que nós não estaríamos isentos das lutas da vida. Eu sei que Ele prometeu estar conosco, eu sei. Mas por que dói tanto? Por que dói tanto? Talvez seja esta a pergunta que se instala nos nossos corações, no mundo inteiro, e obviamente, principalmente daqueles que conhecem a Deus. Não é uma questão de duvidarmos do amor de Deus, não é isso. Mas é querermos entender o porquê da dor, o porquê do luto, o porquê do sofrimento. O porquê? Por quê? E é justamente sobre isso que o velho apóstolo Paulo, ele nos ensina nesta carta,
E de uma maneira especial neste texto que nós acabamos de ler, respondendo essa pergunta. Paulo responde estas perguntas de uma maneira muito clara, muito evidente para cada um de nós. E a primeira resposta que ele nos dá do porquê isso que está acontecendo, ou do sofrimento, ou da aflição que abate a tantos, e inescapavelmente os cristãos também. A resposta primeira é para que nós conheçamos as possibilidades de Deus. O versículo nos diz assim: a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Quando nós estamos diante de lutas, debaixo de lutas, temos a possibilidade, a oportunidade, chave de ouro, de nós desfrutarmos da graça de Deus. Graça de Deus é suprimento mais do que suficiente para qualquer circunstância da vida. O apóstolo Paulo usa duas palavras aqui, graça e paz. É muito mais do que uma saudação, é muito mais do que um costume, é muito mais do que simplesmente um jargão cristão, evangélico, muito mais que isso. Graça é sim que Deus é suficiente, que a nossa suficiência está em Deus, e paz é a consequência da segurança dessa graça em nossa vida. Então, por isso que Paulo começa escrevendo, saudando a igreja, saudando os irmãos, dizendo graça e paz. Independentemente do momento que a igreja estava vivendo, independentemente do que os irmãos estavam passando, elas não são dirigidas e direcionadas apenas à igreja de Corinto, não. Essas palavras são para nós, são para a igreja do século 21 também. Descobrimos que há conforto e consolo, provisão de força para toda aflição. Descobrimos a natureza do caráter de Deus. Quem é Deus? Isso está no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Aqui está atributos de Deus. Nós conhecemos muito mais a Deus na dor. Nós a manifestação do amor é na dor. É na dor que se revela o amor. Mas como assim? Tem que ser sempre assim?
É só você ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. O amor de Deus por nós causou a dor no Filho Jesus. Então é praticamente inseparável a palavra amor, dor. Inseparável, impossível. Não é assim quando um pai e uma mãe vê um filho sofrendo. O filho está enfermo. A sensação é que dói muito mais no pai, na mãe. Não é incomum nós ouvirmos às vezes o pai dizendo, ou a mãe dizendo assim: olha, porque essa dor não é em mim. Porque é muito amor envolvido. E é na dor que nós conhecemos a graça de Deus, é na dor que Deus revela o seu amor. Há até um adágio popular, um pensamento que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Talvez mudaríamos esse ditado, sim, porque é como se nós estivéssemos falando: ai, veio ali, ele estava bem, falou assim: eu quero melhorar a minha. Aí esse sofre e diz: basta, eu não quero sofrer mais, eu vou entregar minha vida para Jesus. Esse veio pela dor. Quem faz essa dicotomia somos nós, quem faz essa distinção somos nós. Quem é que veio pelo amor sem amor? Me diga um. Não tem. Não tem. Os que vieram pelo amor vieram pela dor. A dor no Getsemane, a angústia. Pai, se possível, passa de mim este cálice, contanto que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A dor de Jesus na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? A dor de Jesus orando na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não fazem. Ao beber o cálice da ira de Deus lá na cruz, por isso, não seja, não tente negar o sofrimento, a angústia. Jesus fez isso. Jesus nunca negou o sofrimento dele, nunca. De experimentar a força de Deus nesta hora. O versículo 5 nos diz assim: por os sofrimentos de Cristo se manifestam de medida.
vida a nosso favor, nossa consolação por meio de Cristo. Só aquele que permite a dor é o mesmo que é o nosso. Jesus, quando ele prometeu que enviaria o outro Consolador, ele já estava dizendo, ele, Jesus, é o Consolador. O Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, é um só Deus. Aquele que conheceu a dor é aquele que é e que pode nos consolar. Existe um distúrbio, uma doença chamado masoquismo. Masoquismo é sofrer pelo gosto de sofrer. Cristão não é masoquista. Servo de Deus não é masoquista. Não sofre porque gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém. Isso é doença em si mesmo. Mas quando conseguimos ver com outros olhos, quando conseguimos ver diante da dor, que é na dor que experimentamos a força de Deus, por isso a expressão conforto de Deus, confortar é com força, é a força de Deus vindo sobre nós. Lembre-se, a promessa do Senhor é dar-nos fortalecimento maior do que a pressão que sofremos, maior do que a aflição que temos, maior do que a dor que sentimos. Há um suprimento da graça de Deus que a gente precisa descobrir nessas horas. Senão a gente não cresce, não amadurece espiritualmente, senão a gente fica sempre infantil na fé, no sentido de não amadurecermos, de não crescermos. É na dor que, ainda que seja insustentável e insuportável por nós, Jesus suportou dor maior por mim e você. Mas a segunda razão do porquê Deus, sendo amor, permite a dor, permite o sofrimento, é para que outros possam ser sustentados. O verso 4 diz: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A segunda razão é que, através da nossa experiência, outros são fortalecidos. A diferença está aí. A diferença é como nós reagimos, não simplesmente em relação ao nosso próprio sofrimento, mas o quanto somos capazes de ver a dor do outro.
e não simplesmente chamarmos a atenção dos outros para nós, para o nosso sofrimento, para a nossa aflição, não. É exatamente o contrário. É nós nos tornarmos instrumentos de Deus, consolar aqueles que não têm consolo, para dar esperança àqueles que estão desesperados, para passar uma palavra de paz àqueles que estão com o seu coração perturbado diante desse problema que estamos vivendo. Pode haver o desespero lá fora, mas tem que ter esperança no nosso coração. E aqueles que não conhecem Deus querem saber, aqueles que têm Deus, o que eles podem passar para eles, o que eles podem ensinar. E esse eles somos nós, não no sentido de sermos melhores do que ninguém, porque bom é só Deus. Ou seremos mais um canal de desespero, um instrumento de angústia para o mundo? Imagine um servo de Deus que já tem, digamos aí, muitos anos de conversão, de vida com Deus, e chega para um novo convertido, um neófito, alguém que está começando na fé, e chega assim e diz: olha, já era, já acabou, não tem mais jeito. Seríamos, nesse caso, instrumentos de abatimento na fé, e não de fortalecimento. O mundo quer ouvir o que a igreja tem a dizer. O mundo sem Deus quer ouvir aqueles que têm Deus, o que eles têm a dizer. E agora, o que vocês vão dizer? Se isso é destrutivo para um novo convertido ouvir uma palavra de desânimo, imagine aqueles que não têm Deus ouvir isso de alguém que é um cristão. Ou estamos mais interessados em exaltar a força do coronavírus do que falar do poder de Deus? Porque a força da pandemia a gente não precisa falar. Está aí. Mas o que o mundo não conhece é o poder de Deus. Paulo, quando chegou na Grécia, no Areópago, ele chega na cidade onde haviam ali vários postes ídolos dedicados a muitos deuses, e Paulo então fala ao Areópago dizendo o seguinte: olha, entrando em vossa cidade, eu vi que vocês são religiosos. Paulo não ofendeu ninguém, chamou todo mundo de religioso. Quem é que não gosta de ser chamado de religioso? E ele diz: entre os vossos altares. Ele chega, inclusive, citar um dos poetas daquela cidade, dizendo que Deus é quem nos sustenta, o mover, tudo em nós depende de Deus. Ele diz: e entre os vossos altares eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. É exatamente sobre esse Deus que eu quero falar. Nós já estamos praticamente há 2000 anos depois desta palavra de Paulo, e o Deus vivo e verdadeiro continua sendo desconhecido ainda por bilhões de pessoas. E a gente vai colocar a culpa em quem? Na pandemia?
na crise mundial, no coração endurecido das pessoas, ou nós teremos que chamar a responsabilidade para nós? Porque se o mundo não conhece Deus, só tem um responsável e culpado por isso. É o cristão. Se o mundo não conhece o conforto que vem de Deus, a culpa é do povo que se diz ser povo de Deus, que não consegue passar uma palavra de conforto. Então é hora de a gente chamar a responsabilidade para nós. É só olharmos o que os espiões, os espias de Israel fizeram. Quando o povo de Deus ali se aproximando, faltando 11 dias para colocar os pés dentro da terra prometida, 11 dias de caminhada, eles estariam dentro da terra prometida. Deus então pede para que envie 12 espias para olhar a terra de Canaã, príncipe de cada tribo. E os 12 foram e ficaram 40 dias dentro da terra de Canaã e voltaram. Trouxeram de lá cachos de uva que precisavam 2 homens para carregar um cacho de uvas. E dos 12, 10 deles disseram o seguinte: realmente a terra lá manda leite e mel, mas tem gigantes lá, e nós seremos destruídos como gafanhotos. Dos 12, 10 murmuraram, reclamaram de Canaã. Dos 12, apenas 2, Josué e Caleb, disseram: espera aí, gente. Aí o povo já estava murmurando, todo mundo reclamando. Josué e Caleb tentam acalmar e dizendo: esperem aí, nós vamos em nome de Deus e vamos vencer. Eles serão como pães, serão destruídos todos os inimigos. Mas não adiantava mais. A palavra de incredulidade, a palavra que está dizendo o seguinte: Deus é fraco, foi a palavra mais forte no meio do povo, e o povo começou a murmurar. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é de murmuração. E Deus diz: por conta disso, porque vocês agiram assim, cada dia que os espias ficaram na terra prometida serão convertidos em anos. Cada dia 1 ano, 40 anos vocês vão ficar circulando no deserto para aprender a confiar em mim. Nós temos que ser profetas de consolação, do poder de Deus. Ah, mas está aí o mundo todo atordoado. Mas o que Jesus falou para os apóstolos em João 14, confortando os apóstolos e ali prometendo o Espírito Santo, ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Isso é conforto. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Calma. Isso é conforto. Quando enfrentamos as lutas, a força do Senhor, na força de Deus, no poder de Deus, nós nos tornamos testemunhas vivas de que é Deus quem nos sustenta. Paulo está dizendo que nos tornamos modelos referenciais do viver de Cristo, à medida que caminhamos por fé, mesmo por meio dos sofrimentos, e nos tornamos suprimentos da graça
de Deus na vida dos outros. Por isso, no versículo 6, ele diz assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então Paulo está confortando a igreja. Confortar aqueles que não conhecem a Deus, as misericórdias de Deus, o poder da graça de Deus. É isso que nós aprendemos no versículo 6. Quando eu sofro, Paulo está dizendo, quando eu sofro é para o vosso conforto, para que você também possa ver o que Deus pode fazer na sua vida, assim como Deus fez na minha vida. E se você olhar para mim, aprenderá a lidar com isso. É isso que Paulo está ensinando. Sabe o que o mundo está esperando? O mundo está esperando ouvir de nós como nós lidamos com a situação como esta. Talvez você possa dizer, mas eu nunca passei por isso antes. A gente tem ouvido muito isso. Nesse tempo que estamos vivendo, pessoas dizendo, eu tenho mais de 90 anos, eu nunca tinha visto isso. Então é tempo de aprender. Ninguém passou por isso. Nós aqui, ninguém. Só que há uma diferença. O Deus Criador de todas as coisas, Criador do universo, Criador dos céus e da terra, dono de tudo, Ele nos criou, Ele está no controle de todas as coisas. Isso é palavra de conforto. O mundo não está sem um comandante, um capitão, um general que é Jesus. O mundo não está à deriva. O mundo não está sem ninguém no comando, não. O comando continua sendo de um só, Deus. Mas os modelos não substituem a experiência, ou seja, cada um vai ter a sua experiência com Deus e com certeza sairemos mais fortes do que quando começamos nessa situação, porque a força nossa está em Deus. Alegria no Senhor a nossa força é. Como muitos de nós gostaríamos de poupar os nossos queridos de sofrimentos, mas como nós, eles também terão que ter as suas próprias experiências. Se eles compartilharam os nossos sofrimentos, um modelo, também compartilharão a nossa fé, a nossa consolação que nós recebemos de Deus. Eles também terão isso. Isso está no verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como somos participantes dos sofrimentos, assim também, assim o serei da consolação. Há uma bênção quando compartilhamos o socorro de Deus para alguém. É como se você chegasse para uma pessoa desesperada e dissesse: acalme, veja o que Deus está fazendo. Ore com aquela pessoa, fale do amor de Deus a ela, ela vai te ouvir. O pastor Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele diz que é exatamente em tempos como este, em tempos de angústias, de adversidades, é o melhor tempo para se pregar
o amor de Deus, o Evangelho. É numa casa de luto, é numa casa de desespero, é numa casa de perda, é o momento de falar que Deus não se perdeu, que Deus não está perdido, que Deus não está distante, mas que Deus é presente, que Deus, nós podemos confiar nele, que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Quem tem essa palavra? Só aqueles que têm o Deus da palavra. Deus nos seus corações, na sua vida. Esse foi o entendimento, por exemplo, de José do Egito, quando ele se dá a conhecer a seus irmãos e ficaram desesperados ali, achando que José iria se vingar de tudo que eles fizeram com ele. Ele disse: calma, não falem nada, não briguem, não discutam um com o outro. Foi para o livramento de Israel, foi para exatamente salvar a vida de vocês que Deus me trouxe aqui para o Egito, que Deus me enviou aqui. Deus permite a dor para que sejamos canais de bênçãos. Outra lição é para nos ensinar a não confiarmos em nós mesmos. O verso 8 e 9 diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Essa talvez seja uma das maiores razões e motivos por que Deus permite o sofrimento. É para quebrar em nós todo o espírito duro, obstinado, de qualquer vestígio de vaidade, de orgulho, de presunção, para que nós não confiemos em nossos próprios recursos, para que nós não possamos recorrer a nós mesmos ou em outro homem ou pessoas que são iguais a nós, que são como nós, porque aqueles que são autossuficientes nunca confiam em Deus. O salmista nos diz: uns confiam em carros, em cavalos, outros confiam em carros e cavalos, nós, porém, confiamos no Senhor. Uns confiam em príncipes, nós confiamos no Senhor. Em quem você tem colocado a sua confiança? A sua confiança está em quem? A sua confiança está na ciência, nos cientistas? Eles é que vão resolver? A sua confiança está em quem? A sua confiança está no governo, seja ele qual for, quem quer que seja? É no homem? Se a sua confiança está em um ser igual a você, lamento te dizer, você está perdido. Já era. A sua confiança, a minha confiança, a nossa confiança deve estar em apenas um, somente um: Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, e mais ninguém. Por isso o profeta Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem, aquele que coloca no braço carnal a sua salvação.
Então você não pode confiar a sua salvação no outro, em outra pessoa, e não pode confiar a sua salvação em si mesmo, em você mesmo. Mas é o próprio profeta Jeremias que diz: bendito aquele que confia no Senhor. Confie em Deus, somente em Deus. Esse é o significado da oração. Orar é admitir que eu não posso lidar com isso sozinho. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, isso nós não conseguimos lidar e sair disso sozinho. Nós precisamos do Senhor. Esse poderoso apóstolo, homem de Deus, que se apresentava da seguinte forma: dos pecadores eu sou o principal. Era essa a apresentação de Paulo. Paulo sabia que ele confiava e ele podia confiar somente em Deus, porque quando ele era jovem, o jovem Saulo, o jovem Paulo, um jovem fariseu, autoconfiante, arrogante, que precisou ser quebrado várias vezes, jogado no chão, cego, ficou por 3 dias, lançado no deserto, lançado no ostracismo durante 14 anos para aprender quem é Deus, e que ele sem Deus não era nada, ninguém. Assim foi com Moisés. Moisés passou os primeiros 40 anos dele achando que era alguém, príncipe do Egito, filho da filha de Faraó, mas ele acaba matando um homem, esconde na areia, um egípcio, ele mata um egípcio. Faraó descobre, quer matá-lo, ele foge para o deserto e fica 40 anos no deserto para descobrir que não era ninguém. Agora, com 80 anos, Deus o chama no deserto para ele ser o líder, libertador do povo de Israel. E Moisés passa os seus últimos 40 anos para descobrir o que é ser alguém nas mãos de Deus. Por isso, Deus faz o mesmo conosco, para nós não nos acharmos que somos o cara, o bom. E Deus está provando que só tem um que é bom, só Ele. Para finalizar, a razão que Deus permite a dor é para que Deus seja louvado e adorado pelas respostas às orações que nós fazemos a Ele. Versículo 11, Paulo diz: ajudando-nos também nós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a Deus, graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Olha que maravilha. O próprio Deus, Ele permite a dor, mas Ele diz: olha, fale comigo. Paulo diz: orai sem cessar. Há um dos hinos desses cantos modernos, tem uma palavra, uma letra muito profunda, que diz que Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Pois nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, e sim por quem Ele é.
Se vem a enfermidade, se Ele cura, Ele é Deus. Mas se Ele não curar aquele mal, aquela enfermidade, Ele não deixa de ser Deus. Quando as portas se abrem, Ele é Deus. Mas Ele é o Deus que abre portas, mas Ele é o Deus também que fecha portas. E Apocalipse diz: a porta que Ele fecha, ninguém abre, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Então Deus não precisa da nossa aprovação para Ele ser Deus. Aliás, Ele nem precisa de nós. Mas Ele quer que nós oremos para que nós, através da oração, demonstremos o quanto nós dependemos dEle. E orando uns pelos outros, nós dependemos de Deus. Como disse o reverendo Hernandes, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Então nós precisamos. Paulo, ele não diz: eu não preciso que vocês orem por mim, eu não preciso das suas orações. Ele não diz isso, porque a igreja é um corpo. Igreja não é uma organização, igreja é um organismo vivo. Membros uns precisando dos outros, ainda que neste tempo estejamos presencialmente longe uns dos outros. Mas isso não significa que nós estamos distantes de Deus ou distantes do coração uns dos outros através da oração. Podemos ser proibidos de cumprimentarmos uns aos outros. Podemos ser proibidos de abraçarmos uns aos outros nesse tempo. Mas não existe nenhuma proibição. Nós não somos proibidos de orar uns pelos outros. Podemos e devemos. E é preciso fazê-lo, porque todos nós dependemos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Pai das misericórdias tenha misericórdia de nós. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor não nos deixou sozinhos, Deus. O Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor não nos deixou jogados à deriva neste mar de angústia e de sofrimento em que nós estamos vivenciando. Mas o Senhor é aquele que, mesmo que o mar não se abra, o Senhor caminha conosco sobre as águas. O Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai, que nos ama, que mesmo na dor, Tu revelas o Teu amor, que mesmo na dor, Tu és e sempre serás o nosso Consolador, na pessoa do Espírito Santo, que habita em nós, que mesmo na dor, no sofrimento, na angústia, na aflição, o Senhor nos levanta como instrumentos do Senhor,
na vida daqueles que não o conhecem, que não conhecem o teu amor, e que as pessoas que ainda não têm o Senhor, não têm o conhecimento de Ti, querem conhecê-lo, e o Senhor nos escolheu para falarmos deste amor. Ó Deus, nos use, Pai, assim como o Senhor usa o bisturi do médico que opera, que faz a cirurgia, mas que depois de curado, o paciente não pergunta qual o bisturi que foi usado, mas chega para agradecer o médico que o operou. Queremos comparar o bisturi, ainda que esquecidos, mas usados pelo Senhor, e que a glória seja, ainda que o nosso nome se apague da memória dos homens, mas que da memória dos homens não se apague o teu nome, não se apague a tua glória que enche toda a terra. E nesse tempo o Senhor se levanta, e o Senhor levanta o teu povo para falar às nações, para falar aos povos, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Que as lições que estamos aprendendo e que ainda iremos aprender sejam tão somente de sermos cada dia usados pelo Senhor para a glória do teu nome, para que o teu nome seja conhecido no mundo inteiro. Que o Senhor nos abençoe, console a nossa dor, e que sejamos, Pai, mensageiros do teu amor. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada
as coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Nós, mais uma vez, agradecemos a todos por este momento que passamos juntos aqui. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E convidamos para quarta-feira, se Deus quiser, às 19h30, mais um culto online. Que você esteja ligadinho aqui com a gente, para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.